seguida, acompanharemos a sessão de lançamento da FEMSI, a ferramenta de modelagem de cenários de investimentos. Gostaríamos de convidar para compor a mesa de condução desta atividade o coordenador da The Jane Family Institute, JFI, o Sr. Paul Katz. Em nome dele, eu convido o vice-presidente do Comitê de Investimentos do Fundo de Equalização de Receita de Niterói, Nicolas Fernandes. E os programadores do The JFI, Thaís Donega e Adriel Araújo. Passo a palavra, então, e também a condução dos trabalhos desta sessão para Paul Katz. A palavra é toda sua. Bom, muito obrigado pela oportunidade de apresentar hoje produto do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, um software de modelagem matemática que vamos desenvolvendo junto com a FAIR de Niterói ao longo dos últimos 18 meses, basicamente. Tem sido um prazer enorme trabalhar junto com a equipe incrível da Fazenda de Niterói no desenvolvimento desse software. Agora, realmente, temos a honra de falar um pouco sobre a primeira versão desse software, que vamos mostrar agora para vocês. Temos preparado uma apresentação, talvez podemos projetar essa apresentação agora? Excelente. Ok, aí vou ficar lá. O software tem o nome de FEMSI, a ferramenta de modelagem de cenários de investimentos. Acho que é um pouco engraçado porque a pronúncia dessa palavra é um pouco como fancy em inglês. Acho que sem dúvida, a primeira versão do software bastante mais fancy do que a versão em desenvolvimento ao longo do último ano e meio. Então, queremos falar um pouco sobre a oportunidade. Aqui é bem clara. O Brasil tem uma riqueza natural e social extraordinária. Em particular, os repasses do governo federal para vários municípios e estados têm crescido muito nos últimos anos. Em particular, a participação especial. E pode ver nesse gráfico que cada 3 meses tem um repasse da participação especial que é extraordinária, não? E também tem uma volatilidade muito maior do que os repasses dos royalties normais, não sei. Então, realmente, essa riqueza extraordinária cria oportunidades, mas também cria necessidade de poder modelar com mais sofisticação esses repasses e também as aplicações financeiras desses recursos. Então, a origem, basicamente, desse trabalho foi um diálogo com o Fundo da Equalização da Receita de Niterói, e o desejo de fundo aqui foi de criar um modelo básico desse fundo, como uma maneira de conceber e de medir diferentes cenários de investimento. Então, eu vou falar super brevemente sobre o time envolvido no desenvolvimento desse software e sobre o Jane Family Institute, que é uma instituição de pesquisa aplicada nas ciências sociais. Aqui temos uma representação do time envolvido no desenvolvimento desse software por nosso lado, dentro do JFI. Temos aqui a representação do nosso diretor, Michael Steins, também do Francis Seng,
que é desenvolvedor de software realmente incrivelmente talentoso, que desenhou a base desse software. E temos também uma participação de 5 fellows. Entre eles, temos aqui a Thais e o Adriel. Também temos o Paulo Mann, que é também desenvolvedor de software brasileiro, que contribuiu muito no desenvolvimento desse software. E também temos 2 fellows do GFI do mundo de finanças de Nova York, Jason Windawi e Jonathan Colanzani, que contribuíram bastante no desenvolvimento desse software. Só queria apresentar super brevemente um pouco sobre o perfil do Jain Family Institute. Aqui temos uma representação de vários projetos nas Américas do GFI, mas não vou demorar muito nisso, não. Só indicando aqui alguns dos parceiros atuais do GFI. Temos envolvimento em vários projetos na área de renda básica, de riqueza social, de ética digital e das finanças do educação superior, que é um tema bastante importante nos Estados Unidos em particular. Também temos sido destacados em vários médios aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. Bom, agora pensando um pouco mais no software, o que é? O FANCY, então, foi desenvolvido ao longo de 2 anos e foi uma colaboração entre o Jain Family Institute e a Universidade Federal Fluminense, que tem sido o nosso parceiro basicamente durante quase 4 anos agora. E também temos o envolvimento de pesquisadores de outros lugares. Temos a Thais, que é bolsista sanduíche na UF, mas é da USP. E também temos trabalhado com uma equipe de Utah State University, que é uma universidade pública do estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, a ideia do FAMC aqui pode capacitar os governos a compreender melhor os trade-offs inerentes à construção de portfólios. Então, a ideia é basicamente desenvolver essa capacidade estadual, em particular, frente ao diálogo com instituições financeiras, não? Para equilibrar um pouco mais esse tipo de negociação. E o software roda em Python e JavaScript e também é adaptável a novos cenários e funções e modelos, conjuntos de dados e também necessidades de futuros usuários. Tem visualizações que permitem uma maior capacidade de exploração de diferentes cenários hipotéticos de forma intuitiva, ou pelo menos queremos que seja intuitiva, fácil de entender e sem viés ou favoritismo em relação a um determinado produto, estratégica ou empresa financeira. Finalmente, vale a pena notar que o software dinâmico utiliza a modelagem GARCH, que é um padrão da indústria financeira para estimar a volatilidade futura de investimentos e também permite essa flexibilidade, a possibilidade de novas funções, dependendo das necessidades de usuários futuros. Então, o que o FAMC pode fazer? Pode ajudar os usuários a visualizarem o desempenho hipotético de um fundo, dadas mudanças nos retornos ao longo do tempo, mudanças em políticas governamentais e outros choques financeiros inesperados. O software também pode capacitar os governos a compreender melhor várias escolhas e trade-offs que enfrentam e também ajudá-los, esses governos, outros usuários, a se envolver com empresas financeiras em um campo de atuação um pouco mais nivelado e transparente. Finalmente, o software pode aumentar a transparência governamental e conceder aos governos mais maneiras de demonstrar compreensão e domínio sobre suas finanças. Mas isso não significa que o software pode, por exemplo, ser um substituto. Uau, muito difícil de pronunciar essa palavra. Substituto. Deveria ter substituído essa palavra por outra palavra, não?
bom, não pode substituir o julgamento profissional. E também não pode substituir um consultor de investimentos, nem pode prever qual será a melhor alocação de investimento. Não? Isso é basicamente uma ferramenta que permite explorar diferentes cenários hipotéticos, mas não pode dizer qual seria como a melhor forma de fazer uma política de investimento ou de construir uma carteira. Porque não há software que pode fazer isso. Não? Bom, o que realmente permite fazer com maior capacidade é entender o trade-off entre risco e retorno, que é basicamente o trade-off central no mundo de finanças. Não? E a Thais e o Adriel vão mostrar claramente como funciona esse tipo de visualização e análise da relação entre risco e retorno. Mais uma coisa também que o software pode ajudar, e acho que isso parece bem básico, mas é realmente muito, muito importante, é entender melhor as taxas de administração. Porque o fator mais importante para determinar a rentabilidade do tipo de fundo, do tipo de produto em que estão investidos os fundos soberanos atuais aqui no Brasil, é a taxa de administração que os bancos estão cobrando. Não? Porque, pelo geral, esses produtos são bem básicos, são produtos que tentam rastrear o CDI, e são produtos, então, que tipicamente vão oferecer retornos bem parecidos. A diferença muito, muito, muito grande entre alguns dos produtos e outros é a taxa de administração. E só mostrando aqui claramente, temos uma representação do performance, do retorno, de um investimento exemplar ao longo dos 3 anos e meio da vida desse investimento, lá na linha aqui acima, o retorno desse produto sem as taxas de administração. E depois pode ver embaixo o retorno atual desse produto, contemplando essas taxas de administração. E a diferença, ao final, acho que é de quase 18%. Então, 18% do valor gerado por esse produto é captado através dessas taxas de administração. Então, uma coisa parece básica, mas realmente é muito importante que esse software permite fazer é calcular uma estimativa do impacto das taxas de administração e de permitir um entendimento melhor do que é oferecido por essas taxas de administração. Bom, acho que com isso posso passar a palavra para a Thais, para o Adriel, desculpe, que vai seguir com a apresentação. Bom, pessoal, então agora a gente entra aqui no momento da nossa fala, onde a gente vai apresentar para vocês um pouquinho mais, em mais detalhes, do Fence, dessa ferramenta, mostrar para vocês em uma visão tanto de funcionalidade quanto de negócio, da capacidade, né, do potencial dessa ferramenta que a gente vem trabalhando, né? E a gente sabe que uma das características importantes para um gestor, para um governo, no processo de tomada de decisão é o quê? Fazer uma avaliação. Começar com o quê? Com uma avaliação histórica de um determinado ativo, de um determinado bem, um fundo. E essa é uma importante característica que o Fence traz agregado junto às suas funcionalidades. A gente consegue, através da ferramenta, o gestor consegue, através da ferramenta, fazer a visualização do desempenho histórico de um dado ativo, como a gente vê nessas imagens da esquerda, tanto em função do tempo, quanto em função de um benchmark de escolha, que nessas imagens a gente está ilustrando com o CDI. Né? Na imagem da esquerda, mais acima, nos últimos 8 anos, se eu não me engano. As imagens talvez estejam numa resolução não muito boa. Mas, na imagem mais abaixo, nos últimos 12 meses. Então, a gente tem diferentes recortes de tempo que vão auxiliar o gestor nesse processo de tomada de decisão. Mas, além disso, a ferramenta também, além disso, mas seguindo nesse mesmo
aspecto, a ferramenta também permite que o gestor possa compor carteiras hipotéticas e visualizar o desempenho dessa determinada carteira se uma determinada alocação tivesse acontecido no passado. E é exatamente o que essa imagem da direita nos ilustra. A gente consegue aí ver uma composição de diferentes cenários, diferentes carteiras hipotéticas, e a gente consegue, enquanto gestão, enquanto governo, observar qual que teria sido o nosso retorno se nós tivéssemos feito uma dada alocação no momento de tempo, né? Mas a ferramenta, além disso, ela também incorpora no seu conjunto de funcionalidades, tenta incorporar no seu conjunto de funcionalidades aspectos que são do dia a dia, né? Como a ocorrência de frustrações financeiras, aqui a gente chama de choques, né? E uma das formas da gente fazer essa inserção de choques, na ferramenta é através da edição de contribuições e retiradas, né? Então, se a gente tem um cronograma de retiradas esperadas, esse cronograma, esse saldo do fundo vai ser declinado, vai ser frustrado, e a gente consegue fazer uma modelagem em cima disso. A gente vê aqui nessas imagens da esquerda algumas telas do sistema que mostram essa frustração. E na tela da direita, uma importante característica, uma importante funcionalidade do sistema, que justamente permite que o usuário observe lado a lado diferentes composições de carteiras, né? Auxiliando também no processo de tomada de decisão. A gente vê uma carteira mais à esquerda sem esses choques e uma carteira mais à direita, um cenário mais à direita com a composição desses choques, né? Mas, além disso, o sistema também permite que o gestor possa fazer uma modelagem desses choques. Então, a gente tem aqui nessa imagem mais à esquerda uma fatia, um trecho do módulo de modelagem de choques do sistema, que o usuário vai determinar ali, o gestor vai determinar que, por exemplo, dentro de um período de um mês a outro, ou de um ano a outro, com uma probabilidade X, um determinado evento vai acontecer, um choque, uma frustração vai acontecer. E o que eu vou realizar enquanto gestor, caso isso aconteça? Então, nós temos ali um exemplo, por exemplo, de frustração da receita, com a probabilidade de 50%, e, novamente, nós conseguimos, com essa ferramenta, observar dois cenários, duas composições hipotéticas de carteiras, com e sem essa modelagem de choques, né? Seguindo nessa linha, nós também temos aqui a implementação de políticas, e como muito bem falado, acho que pela Marília, no momento da apresentação, nós seguimos em um momento em que cada um dos fundos também tem suas particularidades, suas próprias legislações, então nós incorporamos isso também para o sistema, onde determinadas políticas, que às vezes são realidade em um fundo, mas não são realidades em outras, podem ser incorporadas dentro do sistema. E nós temos um screenshot do módulo de políticas, onde se algo acontecer, se o saldo do fundo atingir um valor, ou se nós tivermos um determinado valor X de aporte, nós vamos aumentar ou reduzir alguma outra coisa, que normalmente estão diretamente relacionadas com as políticas públicas. Então, isso pode ser incorporado pelo gestor, através de uma linguagem simples ali, isso é uma realidade dentro do FENSE. E aí nós também trazemos uma interpretação de resultados bem interessante, que além da interpretação gráfica, como essa à esquerda, onde a gente observa, o gestor pode observar a partir do gráfico o valor médio e, obviamente, os desvios padrões desse investimento, a gente também consegue observar a porcentagem desse retorno, a porcentagem desse valor, que é derivada dos aportes, e o que é de fato derivado, o que é de fato o retorno do investimento, né? Que a gente consegue observar isso. O Paul estava comentando agora há pouco aqui também sobre as taxas, e isso é uma funcionalidade que também está incorporada aqui, que a gente consegue, o gestor consegue observar nessa sua carteira, ou nessas diversas carteiras, nesses diversos cenários, ele também consegue observar qual foi o montante pago nesse período da simulação em taxas, né, taxa administrativa, taxa de performance, enfim, as diversas taxas que podem ser cabíveis dentro daquele cenário montado pelo gestor.
E, obviamente, caso haja uma frustração da receita, caso haja um choque ou, por alguma razão, algum valor tenha que ser retirado do fundo, o sistema também mostra esse montante aí de saldo retirado do fundo, né? E aí, dado essa visão geral desses fluxos aqui que eu mostrei para vocês, eu convido vocês para ter uma visão agora, uma demonstração do sistema. A Thaís já está lá no fundo, ela vai brilhantemente mostrar para vocês alguns detalhes da prática, a gente usando o sistema aqui na frente. Então, vai estar sendo projetado aqui, mas a voz está vindo lá do fundo. Então, eu passo a palavra agora para a Thaís, para ela brilhantemente apresentar alguns detalhes do sistema para a gente. Oi? Aí. Então, a gente teve que fazer uma adaptação aqui, porque não ia dar certo ficar aí na frente com o computador, tá? Esse primeiro. O computador também não é meu, porque só ele ganhar. Aí, agora apareceu, né? Então eu vou falar aqui, vocês podem acompanhar aí na frente. Vai ficar meio esquisito, mas eu espero que dê tudo certo. Então, na verdade, eu quero mostrar para vocês o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo. E, assim como o Paul falou, o Adriel falou das capacidades do software, principalmente do ponto de vista de negócios, agora eu quero dar uma visão para vocês do ponto de vista prático da ferramenta, de como é fácil transformar todas essas regras de negócio em ação, tá? Então, quando você abre o Fence, a primeira tela que a gente vê é essa. Essa é a tela de Workspaces, né? Então, a gente pensou aqui em autonomia para o usuário, né? Que é deixar o usuário se organizar da maneira que ele bem entender, da melhor maneira possível, com estruturas que a gente já está muito familiarizado, que é a estrutura de pastas, né? Então, o Workspaces nada mais é do que uma pasta de trabalho. E aí você pode organizar os seus trabalhos de acordo com aquilo que faz mais sentido para você. Então, aqui eu deixei pronto o Workspace para essa apresentação, que tem criativamente o nome Fence Lançamento. E vou abrir ele. Aqui a gente aproveita também de uma outra estrutura de... Deixa eu dar um zoom, né, para ver se melhora aí. Melhorou, né? Bom, aí aqui a gente também tem uma outra estrutura bastante familiar, que é a página de home, né? Então, a intenção dessa página foi pensada para deixar o usuário no lugar onde ele parou, né? Todos os trabalhos que você tem feito até aqui. E aí ela traz uma visualização agregada de todos os trabalhos que o usuário ele foi desenvolvendo. Então, de todos os cenários que ele foi criando dentro deste workspace, dessa pasta de trabalho. Eu vou apresentar essas funções em detalhes depois que eu tiver o cenário, né? Que daí faz sentido, porque essas funções da página home, elas funcionam a partir de um ou mais cenários. Então, para criar um cenário, e um cenário eu digo as configurações necessárias para fazer uma simulação, então o portfólio, os investimentos, o fluxo de caixa, os choques e políticas e os resultados são tudo parte de um cenário. Tá? A gente pode criar um cenário através de novo mesmo, ele cria do zero. A gente pode importar um cenário do amiguinho, né, que é importar esse cenário de um outro workspace existente, ou a gente pode carregar um cenário já dentro deste workspace, que foi o que eu deixei pronto aqui para hoje. Então, eu vou abrir o cenário simples, esse primeiro aqui, para a gente acompanhar os componentes de dentro dele. Tá? Então, agora a gente tem esse sistema de abas também, que é muito legal. Eu cliquei para abrir um cenário e ele abriu uma aba nova.
Então, que é uma outra coisa que a gente está bastante familiarizado também, a multitask, multi-abas, né? Então, a gente consegue trabalhar em mais de um cenário ao mesmo tempo. Então, de repente, você está lá fazendo um cenário que ele é conservador, mas você quer um cenário conservador com choques e o outro com retiradas, o outro com políticas, e aí você consegue tramitar, né, transitar entre essas abas e fazendo as alterações desse mesmo cenário. Tá? Então, a ideia foi essa. E dentro de cada aba de cenário, a gente tem as subabas. Né? Então, neste caso aí, vocês estão vendo investimentos, fluxo de caixas, choques e políticas e aba de resultados. Tá? Aí aqui, essa primeira aba, que é a aba de investimentos, ela é, né, o core do cenário, o portfólio. Né? Então, a sua carteira, são os investimentos que vão compor o fundo. E aí você vai informando aqui, né, quais são os ativos, né, que você deseja colocar na sua carteira, e você tem alocação, taxa de administração, taxa de performance e, claro, o cronograma de preço, né, que é o histórico das cotações deste ativo. Aqui, a partir dessa linha, que seria a data pivô, a gente já está vendo, a gente já está visualizando o GART trabalhando. Ele já está dizendo quais são as possíveis performances desse ativo para o futuro ali. Tá? Então, já tem essa visualização logo de cara. Uma vez preenchido esse portfólio, conforme a gente vai colocando esses cartões, nesses ativos, a gente vai criando este gráfico aqui, que é um gráfico de desempenho histórico. Tá? Então, aqui nesse desempenho histórico, eu consigo analisar o passado desses ativos que eu inseri no meu portfólio e eu consigo compará-los com os benchmarks de escolha que a gente tem aqui. Né? Então, PCA, CDI, etc. E também tem aqui um recorte de tempo para a gente poder fazer ali comparações adequadas de acordo com o tempo que a gente quer. Né? Então, e logo embaixo também uma tabela de métricas com retorno absoluto, relativo, volatilidade, etc. Tá? Então, essa é a primeira aba de investimentos. Ela está super intuitiva, então, assim, é muito fácil de você trabalhar em cima disso. E aí a gente vai para a segunda aba, que é a aba de fluxos de caixa. E aqui nessa aba a gente concentra, então, exatamente o que o nome diz, né? A entrada e saída de recurso. Então, logo de cara, a gente tem os aportes, que é o cronograma, né, o cronograma da receita, dos aportes que vão acontecer para o futuro. E aqui, por exemplo, a gente consegue brincar com aquilo que o Adriel falou, que é gerar, né, simular um choque de frustração da receita, só informando aqui menos recursos para esses aportes regulares. Né? É aqui que fica essa brincadeira do choque via aporte. Tá? Aqui a gente também tem as projeções futuras ali do modelo ARIMA, trabalhando em cima dos possíveis aportes futuros. Assim como o aporte, a gente tem retirada, esse gráfico de retirada está zerado, porque não tem retirada prevista, mas a retirada ela trabalha, né, da mesma maneira que os aportes. Então, você pode ter, além da função básica, né, de realmente informar um cronograma de retirada para o futuro, você consegue tentar, por exemplo, simular situações de emergência, onde você precisa fazer resgates extraordinários, né, para pagar despesas extra-orçamentárias, etc. Então, também dá para gerar ali uma brincadeira de choque, né, tentar simular ali um cenário com esse tipo de choque através das retiradas. E aí a gente tem a aba especificamente de choques e políticas, né? Então, as políticas, elas vão definir as intervenções que ocorrem sob as condições específicas, né? O Adriel também mostrou, do ponto de vista de negócios, qual que é a função disso, né? Como é que isso pode atuar, pode ser importante nas simulações, aí nos cenários. E aqui eu tenho uma linguagem de programação simplificada para definir isso. Então, por exemplo, eu posso colocar uma condição de quando o valor total do fundo atingir um certo valor específico, que é muito alto, eu posso, sei lá, aumentar os aportes, ou eu posso fazer uma retirada. Né? Eu tenho essa condição de política aqui para tentar modelar, principalmente as políticas de investimento, né, que cada fundo vai desenvolvendo aí. Seguindo as políticas, a gente tem os choques. E os choques, eles são eventos aleatórios que podem ou não ocorrer de acordo com uma probabilidade. Tá? Então, esse choque aqui, ele é uma função que ele tenta modelar, ele tenta trazer
uma sinalização para a simulação de choques macroeconômicos, por exemplo. Né? No fundo, ele vai gerar o mesmo tom de choque que eu acabei de falar em fluxo de caixa, né? Que é um choque via retirada ou um choque via contribuição, via aporte. Né? Mas aí a gente consegue desenhar isso aqui considerando probabilidades, quantas vezes isso pode acontecer, etc. E, por fim, a gente tem resultados. Né? Então, uma vez que eu preenchi tudo, deixa eu desmarcar aqui, porque eu quero esse cenário bem limpinho, para não ter interferência. É um cenário simples, tá? Então, é só clicar em executar, aqui embaixo na nossa barra de simulação, e ele vai nos trazer essa tela de resultados, né? Tá executando aqui. E aí a gente consegue acompanhar a evolução do fundo ao longo desses 48 meses, né? Que foi a configuração que eu fiz aqui para essa simulação. Então, a gente tenta aqui nos resultados, não só ter um acompanhamento gráfico, né, da evolução do fundo, tem vários gráficos aqui embaixo, ó, tem bastante detalhe da construção desse fundo, mas também a gente tenta destrinchar, que eu acho que é o principal aqui, os resultados desse fundo. Então, a gente está interessado no valor médio estimado daqui 4 anos, mas a gente também está interessado em saber qual é o desvio padrão para esse resultado acontecer, né? Que é uma proxy de volatilidade aqui nesse caso. Outro detalhe que a gente traz aqui é a divisão, isso aqui é bem difícil encontrar qualquer sisteminha de investimento por aí. Quanto do meu fundo realmente veio do retorno de investimento e quanto veio de aporte, né? Quanto foi dinheiro meu que eu coloquei e quanto foi de retorno de investimento do meu portfólio. A gente separa isso aqui nas porcentagens bonitinho. A gente tem também o valor total pago em taxas, como o Paul apresentou agora há pouco, né? Que é um ponto muito importante a ser considerado aí quando a gente está pensando em crescimento, principalmente de longo prazo. Tá? E aí a gente tem uma linha adicional que não está aqui, para quando você tem retiradas programadas. Se essas retiradas existem, ele também te mostra isso, quanto você retirou desse fundo ao longo do tempo. Tá? Então, é basicamente isso, é muito simples e muito intuitivo. Agora a gente pode voltar na aba Home para visualizar esse cenário de acordo com o que a gente fez, né? Com o que a gente construiu ali. Então, eu separei aqui alguns cenários para a gente olhar em perspectiva de comparação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, esses são todos os cenários que eu deixei pronto, tá? Eu vou colocar aqui o cenário conservador e um cenário misto. Então, uma tela de... desculpa. Botão, né? Botão drop-down, que a gente chama. E aí você pode digitar para filtrar, selecionar, e ele vai adicionando esses cards aqui. Então, eu adicionei um conservador, um misto e um agressivo, e ele traz para mim essa visualização lado a lado de cada um desses cenários que a gente criou. Tá? Aí vocês estão vendo, ele tá assim, um pouco fora de quadro, mas é por causa do zoom que eu dei aqui para que vocês pudessem enxergar. Tá? Então, são os 3 cards que tem aqui, a gente consegue, né, ler cada um dos resultados lado a lado para poder fazer essas análises. E a gente tem também esse gráfico aqui embaixo, que ele vai trazer o desempenho histórico desse cenário hipotético. Então, se eu tivesse investido nessa carteira lá atrás, quanto ela teria investido? Né? É uma brincadeira hipotética aí que a gente faz para a visualização da performance passada. Então, a gente tem também a tabelinha aqui de métricas, que vai trazer cada uma dessas composições aí bem visual. Né? E aí, da mesma forma, a gente pode comparar aqueles cenários, por exemplo, que o Adriel mencionou. Eu colei aqui, tá? Deixa eu ver qual que era o cenário. O conservador, mais o conservador com retiradas, né? Então, conservador e um conservador com grandes retiradas. Aí aqui, só para, né, a gente fazer um lado a lado aí bonitinho, então a gente consegue ver ali do lado esquerdo o cenário conservador, sem cronograma de retirada, e como seria se houvesse esse choque aí das retiradas. A gente tem inclusive essa linha aqui em cima, em média o valor sacado em 48 meses é
de X reais aí. Certo, gente? Acho que era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Alô? Esse aí é o slide que a gente estava vendo antes. Pode passar para o próximo? Ah, tem aqui. Ótimo. Boa tarde a todos. Alô? Boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui. Gostaria de agradecer à minha equipe, a Dani, a Thaís, ao Fernando. Vocês me ensinam todos os dias. Agradecer ao nosso chefe que não pôde estar aqui, o Lucas Paz, que vem conduzindo com brilhantismo aí todos os projetos que a gente toca. Agradecer ao chefe do nosso chefe, o Heitor, pela liderança e pelo clima cooperativo que a gente tem na Subfim. É um excelente lugar para se trabalhar. E também a Marília, a chefa a nossa secretária Marília, pela coragem que ela tem em tocar um projeto tão ousado, né? A gente sabe como é difícil conjugar o técnico com o político, e a Marília vem fazendo isso de forma muito bem sucedida e de forma muito criteriosa. Obrigado. Agradecer aqui também ao Adriel e à Thaís por toda a ajuda aí nesse desenvolvimento, ao Paul, à organização, aos representantes dos demais entes aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo. Bom, sem mais delongas, né, vou fazer uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Nicolas, sou cientista político. Comecei a investir na física em 2019, gostei muito e entrei no mercado de capitais como assessor de investimentos no Banco Modal, até que surgiu essa oportunidade de trabalhar com investimentos e políticas públicas no município de Niterói. Foi uma decisão muito afortunada minha. Então, sem mais delongas, vamos falar aí de investimentos e de como o software FAMC ajuda a gente a alocar de uma maneira mais consciente, né? Agrega valor ao nosso processo decisório. Bom, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando estuda investimentos é que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. E essa ou seja, se o dólar subiu nos últimos 2 anos, não quer dizer que ele vai continuar subindo. Se uma ação caiu ano passado e esse ano, não quer dizer que ela vai continuar caindo. Só que essa noção não é uma noção intuitiva, né? Por exemplo, se nós olhamos para um gráfico como esse, uma pessoa leiga no assunto, né? Ela olhou ali de 21, 22, sobe, sobe, sobe. Você pergunta para ela, para onde é que vai isso aqui ano que vem? As chances dela falar que isso vai continuar subindo são grandes, mas isso não é necessariamente verdade, né? No caso, esse negócio aqui são as taxas futuras do CDI para 2025. Ou seja, é quanto o mercado tem de expectativa no dia de hoje e nesse período de que vão ser as taxas de juros no ano de 2025. Então, vocês percebam que em 2021 eles estavam prevendo 6% de taxas de juros em 2025, e esse valor foi aumentando até hoje, começo da semana, em que estava 13,60 e alguma coisa. Só que isso não quer dizer que vai continuar subindo, né? Na verdade, 2 características marcantes do mercado são o seu caráter cíclico e a sua imprevisibilidade. E para a gente ver esse caráter cíclico, a gente tem que dar um zoom um pouco para trás. Então aqui a gente está olhando desde 2018 até o dia de começo da semana. Aqui já dá para dar uma ideia do caráter cíclico da economia, né? A gente tem um período de baixa da taxa de juros até o final de 2020. Vocês podem perceber aqui foi o início da pandemia, um estresse do mercado, né? E depois ele volta a subir conforme o ciclo de juros se inverte ao final de 2020. Essas bandas que vocês estão vendo em azul,
em volta do gráfico são as bandas de Bollinger. Elas servem como um parâmetro justamente para medir em que momento do ciclo, num ciclo mais curto, né? Porque a gente tem ciclos de pequeno prazo, médio prazo e longo prazo. Então, vocês observem quando a taxa ela toca na banda, ela tende ou a recuar de volta para a média, ou a se inverter completamente, ou tangenciar a banda, né? E olhando agora para um espectro de mais longo prazo ainda, desde 2013, a gente vê como é imprevisível, né, a taxa de juros e como ela é cíclica. Períodos de queda, períodos de alta, períodos de estabilidade. Funciona mais ou menos como, acho que todo mundo aqui alguma vez viu no ensino médio, a função seno, que são aquelas ondinhas. Só que é uma função senoide que não é simétrica, ou seja, ela pode ter uma tendência de alta, de baixa, ela pode ser mais curta ou mais longa. E o nosso trabalho como alocadores de capital é identificar em que momento nós estamos do ciclo para se aproveitar dos melhores ativos que se apresentam nesse momento. Então, aqui, imprevisibilidade, né? Falei da ciclicidade, agora vamos falar da imprevisibilidade. É justamente nessa característica do mercado que eu acredito que o FEMC mais agrega valor à nossa tomada de decisão. Então, eu vou trazer aqui algumas dos pontos que o FEMC traz que nos ajudam a tomar decisões. Então, mitigação de riscos, né, que na minha visão é uma das maiores agregações de valor aí do software. Então, começando pelos aportes. Nós podemos desenhar diferentes cenários para aportes. Então, esse cenário da esquerda, eu botei para 4 anos, um aporte de 17 milhões, mais ou menos, que é o cenário básico que a gente tem. E aí a gente vai ter um resultado com essa projeção. E na direita eu botei um cenário com o último aporte que a gente teve ao longo de 4 anos, um aporte de 42 milhões. Ou seja, considerando que o valor do petróleo continuará alto, que o valor do dólar continuará nesse patamar, que a produtividade dos campos de Tupi, sul de Tupi, continuarão estáveis, né? Seria um cenário otimista. Então aqui a gente tem os diferentes resultados, né? Não está dando para ver direito, mas o primeiro, o conservador, a gente teve ali um resultado de cerca de R$1 bilhão em 4 anos, uma alta de 60% no período. No segundo, um resultado de R$1,440 bilhão, uma diferença bem relevante, né? E ali também tem, como o Adriel citou e o Paulo também, né, a taxa de rentabilidade, a taxa de administração paga nesse período, e quanto foi a rentabilidade do fundo, quanto foi a rentabilidade de aporte. Aqui alguns pontos que eu já citei, né? Essa possibilidade de diferentes cenários ajuda os gestores a criar diversas possibilidades, né? Num cenário ruim, eu vou poder investir tanto em políticas públicas. Num cenário positivo, eu vou ter um leque maior de opções, né? É claro que como que a gente está lidando com incerteza, a gente não pode bater o martelo aqui quanto ao que vai ocorrer, como o Paulo muito bem falou. Mas dá um embasamento muito grande para a tomada de decisão dos gestores. Agora, aqui na composição de carteira, né, a Thaís mostrou já isso muito bem, mas ali, né, a gente pode escolher a quantidade que a gente vai querer de cada fundo, a porcentagem, a taxa de administração, o nome do fundo, o valor total do fundo a gente bota ali em cima. Ali embaixo tem 50, é a quantidade de simulações que vão ser feitas pelo fundo. E o período de tempo de 48 meses, 4 anos. E aqui eu trouxe 2 cenários bem diferentes para vocês verem essa discrepância aí, né, de você ter resultados diferentes. O primeiro cenário é basicamente a composição da carteira do FER no dia de hoje, né? Então, está 100% em renda fixa, a maioria deles renda fixa passiva, um fundo de renda fixa um pouco mais ativo. E na segunda carteira, eu fiz uma coisa que a política nem permite, então é só para fim de explanação mesmo, que eu coloquei um fundo de ações, o IP Participações. É um dos fundos mais reconhecidos no mercado, tem mais de 30 anos, tem um retorno excelente. Só que é um fundo de ações, então ele tem uma volatilidade muito maior, né? Ele é aquele em verde escuro, que vocês podem observar. E eu botei metade da carteira naquilo. A gente não pode fazer isso, claro, no fundo, colocar metade em renda variável, né? Mas eu coloquei aqui para a gente ver a diferença do resultado que vai dar.
Então, aí estão os dois gráficos de resultado, considerando apenas os resultados dos investimentos, né? Sem aqueles aportes que acabam fazendo a gente não conseguir visualizar direito. Para quem não está familiarizado, esses diagramas são box plots. Então, essa linha em vermelho é a mediana dos dados, é o ponto do meio. Esse retângulozinho azul está entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, 50% das projeções estão dentro desse retângulozinho. E aqui vai o quarto quartil, 25% de cima, e o primeiro quartil, os 25% de baixo. Então, vocês podem ver que num cenário de renda fixa, né, a previsibilidade é muito maior, a gente consegue ver a direção que ele está tomando. E num cenário com 50% em um fundo de ações, o negócio fica bem mais complicado, né? Não dá para ter muita noção. Ali tem uma diferença, se não me engano, de 400 milhões de reais em 4 anos. Então, foi para trazer uma ideia de como esses diferentes cenários podem ajudar a gente na hora de tomar decisão. A gente pode mudar as porcentagens numa mesma composição de carteira, botar mais em multimercado ou mais num renda fixa ativo e ver essa diferença, e assim por diante. Bom, acho que eu já falei isso aqui. E por último, algumas sugestões, né, que pode ser útil esse software também. Para RPPS é bem lógico, né, também investem em longo prazo, em índices atrelados à inflação. E a RPPS são uma infinidade, né, então pode trazer embasamento aí para muitos municípios que têm pouco arcabouço de pessoal, né, técnico para tomar decisões. E até para a própria receita do ente público, não seriam investimentos, mas você poderia plotar diferentes fontes de receita como itens da carteira e ter uma ideia da evolução dessa receita ao decorrer do tempo. Isso aí foi uma coisa que passou na minha cabeça, né, mas eu achei uma boa ideia trazer aqui para vocês. Então, eu acho que com isso eu concluo a minha fala. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigado. Bom, então, podemos voltar à apresentação? Então, só para finalizar, só temos mais um slide aqui, não vou falar muito mais, não. Queria apontar algumas possíveis direções futuras, além das mencionadas pelo Nicolas há alguns instantes. Basicamente, a ideia que quero compartilhar para fechar essa apresentação é que estamos muito entusiasmados em trabalhar com governos e instituições para empregar e expandir o FENSI, de modo a capacitar entes públicos a utilizar uma maior variedade de testes e cenários na avaliação de modelos financeiros. E tem vários possíveis desenvolvimentos futuros, entre eles, por exemplo, o cálculo de métricas adicionais, a modelagem de outras classes de ativos financeiros, por exemplo, títulos de tesouro, debêntures, até dívidas conversíveis. Em cada instância, teríamos que fazer como algumas aproximações, mas a ideia central aqui é que a indústria financeira tem certas práticas padrões e temos, sem problema, a capacidade de desenvolver essas capacidades aqui, pelo menos para entender quais são os modelos básicos utilizados por empresas financeiras. Também existe a possibilidade de modelagem mais sofisticada de riscos macroeconômicos finalmente, e acho que isso seria realmente muito interessante para vários fundos, um maior desenvolvimento da funcionalidade de simulação de políticas. Que basicamente essa funcionalidade que temos é como uma linguagem simplificada de programação e utilizando essa linguagem de programação poderíamos simular o impacto de várias decisões políticas possíveis. Para realmente finalizar, quero dizer que contamos com a equipe atual, o Adriel, a Thaís, que são super talentosos, por mais um ano e queremos aproveitar.
Então, realmente um convite para todos os participantes do Fórum de Fundos a dialogar conosco. O Adriel e a Thais vão estar no coquetel que vai seguir imediatamente a nossa fala. E vão estar lá com os laptops para mostrar o software. Quem quer experimentar diretamente a Fancy pode utilizar o software à primeira mão. E gostaríamos muito de dialogar com todos os fundos sobre as possíveis aplicações desse software. Bom, com isso, agradeço muito a sua atenção e vamos continuar dialogando. Obrigado.